Fala pessoal, eu me chamo Humberto, sou investidor de fundos imobiliários e no vídeo de hoje eu trago para vocês o último relatório gerencial do fundo imobiliário CLIN11, o famoso CLIN11 Fundo de Crédito da Clave. Então é um fundo que investe diretamente só em dívidas, ele compra dívidas de outras empresas e fica recebendo aquele valor da dívida ali durante um tempo e depois pode vender ou trocar essa dívida por outra coisa. E é um fundo que vem se provando de um tempo para cá, gestora nova, fundo novo, que vem tendo um resultado aí interessante, entregando bastante coisa e atraindo bastante atenção aí do pessoal. Primeira vez que eu falo dele aqui do canal, então se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo. Vamos lá, espero que eu traga informações relevantes aqui para você. Então vamos lá, qual que é a ideia aqui do fundo? Investir em dívidas, como a gente já falou, e aqui no início a gente já começa mostrando algumas dívidas das mais relevantes que nós temos aqui no portfólio do fundo. Então temos esse CRI-BL aí, IPCA mais 11, aqui as taxas são bem puxadas, galera. São taxas um pouco mais caras do que você encontra em outros fundos, porque não são empresas tão grandes quanto você costuma encontrar tipo num Quineia da vida, no fundo de crédito maior. E esse fundo, como ele é mais recente, ele acabou pegando juros muito altos. Então todas as aquisições que ele tem aqui são de juros altos mesmo. É um fundo recente que teve essa boa notícia aí de conseguir pegar taxas altas por ter sido criado de um tempo para cá com uma taxa de juros mais alta, etc. Aí tem o Elbor, né, que tem quase todos os fundos aí de crédito. Tem CRI do HGRU11, que é um outro fundo imobiliário também. Tem CRI da Direcional, bem conhecido aí também, que tem CRI da Tenda. Enfim, um monte de CRI aí. Essa aqui é a carteira, são 31 operações hoje no fundo. 427 milhões investidos, e é um fundo que é novo, ele tem 400 milhões, não é um fundo tão pequeno quanto tem fundos menores hoje de crédito, mas 400 milhões ainda é um fundo assim, de mediano para grande, e isso faz com que ele tenha algumas concentrações. Eu destaquei aqui em vermelho para vocês verem, tem a operação aqui, por exemplo, que tem 8,5% do patrimônio do fundo, essa aqui tem 7%, 5%, 5%, as outras aqui 5% também, tá vendo? Então tem muita operação aqui que, na minha opinião, ainda é muito concentrado. Então é um fundo novo, com uma gestora que está se desenvolvendo ainda ali, se provando como crédito, por enquanto dando tudo certo, mas que ainda tem suas concentrações. É um fundo que você tem que ficar ligado por ele ser novo ainda e ter essas concentrações aí. Então ele pega também com liquidez, né, por ser novo. Então fica ligado aí. O crédito aqui é uma carteira bem legal, uma carteira bem filé, né? Não tem nada assim que você olhe e entenda como high yield, não é esse o caso aqui. Mas essas concentrações aqui pode assustar um pouco aí a galera que tem um pouco de medo de fundo de crédito. Aqui a gente consegue ver a indexação do fundo. Então hoje 82,2% do fundo são de créditos em IPCA, então fundo focadão em inflação. E temos também 14,4% em CDI, pegando um pouquinho de CDI aí. E um pouquinho de pré-fixado, que está ali na casa dos 18% ao ano. E olha as taxas do fundo. IPCA mais 10,8%, CDI mais 4,4%. E pré-fixada 17,8%. IPCA esse ano está na casa dos 5,5% mais ou menos de estimativa. Se a gente somar mais 10,8%, é como se o fundo recebesse aí só de taxas na carteira IPCA 16,3% ao ano de taxas de juros. Então é bem relevante. Tu pega aí CDI que está mais ou menos 14,5% agora, mais 4,4%, quase 19% ao ano na carteira CDI. Então é um fundo que tem taxas incríveis, bem legal, né? A alocação dele, ele se deu bem por ter sido montado de um tempo para cá, que ele só conseguiu pegar essas taxas altas e não está precisando se expor aí a high yield, né? Um fundo que está ali na casa do mid risk para high grade, mais ou menos. A alocação dele hoje está 93% em CRI, tem um pouquinho em fundo imobiliário, mas segundo a gestão aqui são fundos imobiliários relacionados à operação do CLIN, não tem nada de errado ali. Localização das garantias do fundo hoje: metade São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, diversos, né? Nada a comentar aqui. Segmento imobiliário, vou até colocar uma setinha aqui, galera. É um fundo que tem essa concentração aqui em residencial, então ele acaba pegando muita operação vertical, obra de prédio, residencial, etc. Aí tem um pouco aqui em CRI corporativo imobiliário, varejo, corporativo, logístico, escritório. Geralmente os fundos high grade estão aqui, né? Logístico, escritório, e tem shopping, geralmente corporativo. Aqui não, aqui a ideia é mais residencial, metade da carteira é praticamente residencial, mas tem os outros setores ali considerados setores
bons do crédito. Então, é um fundo middle risk private grade. Já falamos aí, 31 operações, 420 milhões de patrimônio, não é um fundo grande, mas também não é pequeno. Pagou recentemente R$ 1,01 por cota. Essa aqui é a tabela de sensibilidade do fundo. Então, se você comprar o fundo hoje entre R$ 84 e R$ 85 reais, que é mais ou menos que está a cota mercado hoje quando eu estou gravando esse vídeo, você vai estar recebendo aí PCA mais 12%, mais ou menos. É claro, essas tabelas, galera, são meio malucas. Elas consideram valorização do fundo até a cota patrimonial, no X período de tempo, etc. Tem algumas coisas ali, ele não considera também taxa de performance, que se eu não me engano tem nesse fundo. Então é mais ou menos o que você vai receber aí. Dá para dizer que tu vai receber um PCA mais 10 líquido, mais ou menos, por ano, se você desconsiderar esse monte de taxa aí que o fundo tem. Então é um resultado interessante, o fundo está com desconto legal também na cota mercado. Aqui falando de resultado mensal, eu coloquei aqui na DRE do fundo para vocês. Então, onde está com a linha verde é a receita líquida do fundo. Linha vermelha são as despesas. Aqui embaixo o resultado, tá? Então, deixa eu colocar um pouco mais aqui para cima. Receita líquida nos últimos 12 meses. Então, sem olhar muito aqui para o mês atual. Nos últimos 12 meses, 56 milhões, quase 57 milhões. E o fundo gastou mais ou menos 4 milhões e 700. 8% de despesa nos últimos 12 meses. Despesa muito abaixo do que a gente encontra em outros fundos. É tudo 15% mais ou menos. Então, legal, o fundo gasta pouco. No mês de fevereiro, ele gastou 7%, gerou 5%. E aqui embaixo a gente consegue ver que o fundo ele gera um pouco mais do que ele distribui, tá vendo? Então, ele gerou 12 milhões e entregou 11 milhões e 800, quase tudo. Aqui no mês ele gerou 1,08 e entregou 1,01. Então, é um fundo que está entregando mais ou menos o recorrente dele sem muita coisa assim, sem alavancagem, sem depender muito de venda, de outras coisas. Então é um fundo bem legal, galera, que parece ter um resultado estável. É claro que é um fundo IPCA, então ele depende de IPCA mensal. Se o IPCA vir muito baixo, ele vai entregar menos. Se o IPCA vir muito alto, ele vai entregar mais. Mas é um fundo que não fica entregando muito não recorrente, tá? Ele entrega mais ou menos o que ele gera mesmo. Aqui o histórico de quanto ele vem pagando aí desde 2023. Já pagou 1,7, o maior dividendo foi aqui em novembro de 2023, 1,10. Imagino que ele estava com muito caixa nessa época. E depois ele foi pagando ali próximo de R$1, R$1, pagou 3 meses seguindo R$1, agora pagou R$1,01. Então é um fundo que não tem aquele dividendo estabilizado, ele tenta manter mais ou menos estabilizado, tá vendo? Ele varia um pouco, mas não é um fundo que entrega tipo 50 centavos, depois entrega R$1, depois 70, R$1, né? Ele fica mais ou menos pagando a mesma coisa, mas não tem um padrãozinho. Liquidez média diária do fundo sofre bastante por ser um fundo novo ainda, pouco conhecido, não é uma gestora muito conhecida também, então fica ali na casa dos R$1 milhão mais ou menos, tem mês que passa, mas geralmente R$1 milhão. Movimentos da carteira, compraram aqui algumas operações, então aqui embaixo eu tenho o resultado para vocês, tá vendo? Só operação top, né? Comprando CDI mais 2,6, IPCA mais 12, IPCA mais 9,49. Então não é um fundo high gradezão, é middle risk para cima. E eles movimentaram aqui nesse mês 10% do patrimônio líquido do fundo, mais ou menos 40 e poucos milhões de reais, para comprar essas 3 operações aí. Então, gente, esse é o resumo aí do fundo. E só para fechar aqui o vídeo, vou mostrar para vocês o resultado histórico do fundo desde a criação dele. Deixa eu botar a câmera aqui em cima. Estou aqui no site Mais Retorno, que ele junta aí tanto a valorização de cota do fundo quanto que ele distribuiu por mês e monta esse gráfico aqui para a gente comparando com o CDI. Então a linha vermelha é CDI, a linha verde é o Clean. Então olha aí o resultado do fundo até agora. Ele perdeu, né? Ele desvalorizou 1,73%, o retorno foi menos 1,73% e o retorno do CDI de 15,5% desde a criação do fundo, que foi em 1/11 de 2023, mais ou menos, tá? Então, galera, esse é um gráfico que não é muito justo com o fundo, é um gráfico muito curto, tá? Se você pegar num período maior de tempo, provavelmente o fundo vai ganhar, mas a gente tem que esperar, né? Então, esperar daqui uns 10 anos, talvez a gente poder olhar esse gráfico aqui e ver qual foi o retorno histórico do fundo. Recentemente, o CDI está muito alto, mas não é, a gente sabe que não é o padrão de CDI ele ser tão alto assim. Então, vamos esperar aí, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. É um fundo que tem potencial pra caramba, na minha opinião. Tem uma gestora que parece estar fazendo um trabalho legal, mas eu gostaria de ver um pouco menos de concentração aqui, para deixar esse fundo um pouco mais seguro, um pouco mais de boa, porque ele tem essa pauta de liquidez. Se der um problema nesse primeiro CRI aqui, por exemplo, cara, vai ser muito difícil, quase 10% do patrimônio do fundo, ele vai sofrer muito com cotação. Então vamos acompanhar aí como é que vai ser daqui para frente.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal. Vejo vocês na próxima.